Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal do Ministério A Verdade que Liberta. Nesse vídeo, daremos continuidade ao assunto Islã. E nele, falaremos sobre erros que existem no Corão e daremos algumas circunstâncias onde algumas revelações do Corão foram dadas a Maomé. Dica antes de começarmos. Se você tem afinidade com um assunto e quiser assistir o vídeo de forma mais rápida, o YouTube tem ferramentas que possibilitam isso. Surata 3, né? A partir do verso 1. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Aleph, Lam, Mim. Deus, não há mais divindade além dele, o vivente, o subsistente. Ele te revelou, ó Muhammad, o livro paulatinamente, com a verdade corroborante dos anteriores, assim como havia revelado a Torá e o Evangelho. Anteriormente, para servir de orientação aos humanos, e revelou ainda o discernimento. Aqueles que negaram os versículos de Deus sofrerão um severo castigo, e Deus é punidor poderosíssimo. De Deus nada se oculta, tanto na terra como nos céus. O que vocês poderão perceber aqui é que é colocado no Corão, em pé de igualdade, o Velho Testamento, os Evangelhos e o Corão, como se fosse uma unidade da revelação de Deus. Mas, como já vimos, existem discrepâncias entre esses livros. Quando isso é apontado ao pessoal do Islã, eles dizem que a Bíblia, católica, a Bíblia evangélica, foi modificada. Por isso não estão em pleno acordo. Mas isso é um erro. O Corão não é corroborante com os Evangelhos, nem com a Torá. Olha só, ele diz aqui: aqueles que negarem os versículos de Deus sofrerão um severo castigo, e Deus é punidor poderosíssimo. Olha, os versículos de Deus, como nós acabamos de dizer aqui, então, são esses 3 livros, vamos dizer assim: a Torá, os Evangelhos e o Corão, sendo que o Corão é o que daria a unidade, a perfeição a esses 2 anteriores. Eles negam de muitas formas, como nós vimos no vídeo anterior, várias coisas que estão nos Evangelhos estão na Torá. Então, para dizerem que eles são a mesma coisa, uma unidade da revelação, eles dizem que a Bíblia católica e a Bíblia evangélica foram modificadas por homens. Continuando. Vamos ler agora a Surata 7, a partir do verso 157. São aqueles que seguem o mensageiro, o profeta e letrado, o qual encontram mencionado em sua Torá e no Evangelho. Olha outro erro grave aqui, que existe nessa revelação do Corão. Aqui está dizendo, na Surata 7, a partir do verso 157, que o mensageiro e letrado, que Maomé, foi citado na Torá e no Evangelho. Vamos continuar. O qual lhes recomenda o bem e proíbe o ilícito. Prescreve-lhes todo o bem e verdades e veda-lhes o imundo. Alivia-os dos seus fardos e livra-os dos grilhões que o deprimem. Aqueles que nele creram. Honraram-no, defenderam-no e seguiram a luz que com ele foi enviada. São os bem-aventurados. Dize:
ó humanos, sou o mensageiro de Deus para todos vós. Seu é o reino dos céus e da terra. Não há mais divindades além dele. Ele é quem dá a vida e a morte. Crede, pois, em Deus e em seu mensageiro, o profeta e letrado. Está falando do Mohammed, né? Que crê em Deus e nas suas palavras. Segue-o, para que vos encaminheis. Entre o povo de Moisés existe uma comunidade que se rege pela verdade. Percebe a necessidade de utilizar a Bíblia para validar a revelação do Corão? Continuando, com a qual julga. Havíamos dividido em 12 tribos, formando nações, e, quando o povo sedento pediu a Moisés o que beber, inspiramo-nos. Golpeia a rocha com o teu cajado. E, de pronto, gritaram dela 12 mananciais, e cada tribo reconheceu o seu. Logo os sombreamos com cúmulos, e lhes enviamos o maná e as codornizes, dizendo-lhes: comei de todo o bem com que vos temos agraciado. Porém, desagradeceram, e com isso não nos prejudicaram. Outros sim condenaram-se a si mesmos. Bom, vimos que há um erro no início. E inspiramos-los, golpeia a rocha. Se os irmãos observarem no livro de Números, o que está escrito lá não é golpeia a rocha. Inclusive, golpear a rocha foi um erro. Moisés sim fez isso, mas foi um erro. O que a ordem de Deus foi para que ele falasse a rocha. Fale a rocha. Mas Moisés decidiu golpear. Então, vários erros em um lugar só. Outro, Surata 6, verso 74. Quando Abraão disse a Ezra, seu pai, toma os ídolos por deuses, eis que te vejo a ti e a teu povo em evidente erro. Aqui tem um erro do Corão, que é dizer que o pai de Abraão era Ezra. O pai de Abraão foi Terá. Então, não dá para só com isso que nós já colocamos, não dá para que esses 3 livros, né, não dá para que eles sejam uma unidade. Eles não são uma unidade. Então não podemos aceitar isso. Mudando um pouquinho agora, eu queria citar algumas das circunstâncias em que revelações do Corão foram dadas a Maomé. Maomé, ele nasce em 570 depois de Cristo. Não existem muitos livros que o povo do Islã aceite como válidos para contar a história de Maomé. Então eu vou citar alguns aqui, e esses livros são bastante aceitos pelo povo do Islã. Então, o primeiro, e as circunstâncias que nós vamos dizer estão nesses livros. Vamos lá. O primeiro, a história da vida de Maomé, de Ibn Ishaq. Esse livro é de 768 depois de Cristo e foi editada por Ibn Hisham em 833 depois de Cristo. Outro livro é Expedições de Maomé, do autor Al-Wajid, que foi escrito em 822 depois de Cristo. Vamos lá, um pouquinho da história do Maomé. Como foi que isso começou, essa revelação do Corão? Havia em Meca um povo chamado de Coraishita. Esse povo eles eram
os guardiões de um templo chamado Kaaba. E esse templo abrigava cerca de 360 deuses diferentes. E era um ponto turístico, onde as pessoas viajantes, onde as pessoas passavam e iam adorar a esses deuses, pagar promessa e tudo que está relacionado a deuses, né? Bom, um dos deuses que haviam lá era o Al-Ilah, que é A-L-I-L-A-H, que significa Deus principal. Allah é a contração desse nome, Al-Ilah. Maomé teve a revelação disso, que ele era o único Deus. Mas Maomé, por causa dessa revelação, e pelo desejo de impor isso às pessoas, de Kaaba e acabar com os outros deuses que haviam lá, ele sofreu uma resistência muito grande. De forma que ele teve que sair de Meca e ir para Yatrib, que hoje se chama Medina, né? E quando ele sai de lá, esse movimento dele de sair de Meca e ir para Medina tem um nome, que é o Hégira. Bom, tamanha resistência ele sofreu que ele chegou várias vezes a pensar que eram demônios, ou demônio que estava inspirando ele, que estava trazendo essas revelações. Ele pensou várias vezes em suicídio. Ibn Ishaq relata isso, que Maomé pensou muitas vezes em suicídio, tamanha era a tormenta que ele sofria ao receber essas revelações. Ele tinha uma esposa chamada Khadija, e essa esposa propôs um teste para saber se era demônio ou se era Deus quem estava trazendo as revelações. E o teste é o seguinte: esse teste está no livro de Ibn Ishaq, A Vida de Mohammed, né, a vida de Maomé. A versão dele é de 1967 e isso está na página 107. Vou ler agora como foi o teste que ela propôs a ele, para que ele ficasse mais calmo, mais tranquilo, né? Ela disse ao apóstolo de Alá: ó filho do meu tio, tu poderias me avisar quando o teu visitante vier a ti? Ele respondeu que sim, e ela pediu-lhe que o fizesse. Então, quando Gabriel apareceu, como estava acostumado, o apóstolo disse a Khadija, Maomé disse a Khadija, né? Sua esposa: este é Gabriel que acaba de vir a mim. Levanta-te, ó filho do meu tio, disse ela, e senta-te ao meu lado, ao lado da minha coxa esquerda. O apóstolo fez isso, e ela disse: tu estás vendo? Sim, respondeu ele. Então dá a volta e senta-te à minha direita. Ele fez assim, e ela perguntou: ainda o vês? Quando ele respondeu que sim, ela pediu-lhe que mudasse de lugar e se sentasse em seu colo. Depois que ele fez isso, ela perguntou-lhe novamente se ainda conseguia vê-lo. Quando ele respondeu que sim, ela descobriu as suas formas, tirou a roupa, né? E pôs de lado o véu. Com o apóstolo sentado em seu colo, ela perguntou: ainda o vês? Ele respondeu: não. Então ela disse: ó filho do meu tio, regozija-te e tem bom ânimo por Alá. Ele é um anjo e não um demônio. Então, observe o tipo de teste que foi feito, um teste muito suspeito, né? Para que Mohammed cresce que não eram demônios quem estavam trazendo essa revelação, mas que era Deus, que era o anjo Gabriel, né? Um teste meio estranho, né? Então essa é a circunstância do início da vida de Mohammed e das suas, de Mohammed como nós conhecemos, é o Maomé, como nós conhecemos, e
o início da revelação do Corão. Um pouco estranho, né? Ele foi para essa cidade lá, para Yatrib, que hoje é Medina, e após 8 anos ele retorna a Meca. Né? Ele, desde o início, já saiu de Meca porque ele queria que todos servissem ao Islã e todos reconhecessem que Allah é o único Deus. Ele não é só o principal, mas ele é o único Deus. Antes de voltar para Meca, Mohammed, ou Maomé, foi questionado com respeito a milagres, porque ele não tinha milagre algum. O que ele disse ser milagre foi um momento em que ele, com o auxílio de 300 homens, assaltam uma caravana que havia 800 pessoas. E do grupo de 300 homens que estavam do lado de Maomé, poucos morrem. Já as outras 800 pessoas que estavam juntas nessa caravana, Maomé mata todos eles. Todas as pessoas. Olha só. Vamos ler agora Surata 8, a partir do verso 37. Por que Maomé matou todas essas pessoas? E ainda disse que era um milagre eles, com 300 homens, conseguir matar 800 pessoas. Segundo ele, foi Allah quem disse isso a ele, para fazer isso. E isso ele considerou como se fosse um milagre. Né? Surata 8, verso 67. Isso é lei no Islã. Tá? Não é dado a profeta algum fazer cativos, antes de lhes haver subjugado inteiramente a região. Vós fiéis ambicionais o fútil da vida terrena. Em troca, Deus quer para vós a bem-aventurança do outro mundo, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Então, não é dado a profeta algum fazer cativos antes de colocar a região de joelhos. Então ele mata todas essas pessoas, e essa é a revelação que Allah dá a Maomé nessa circunstância. Então, o milagre é o roubo e o assassinato de centenas de pessoas, validado por Allah. Muito estranha a circunstância desta revelação. Né? Mohammed, eu estou sempre falando Mohammed e Maomé, né? São a mesma pessoa. Maomé vai, um certo dia, vai à casa do seu filho adotivo, e ele não está lá. Só está a esposa do filho. E Maomé o vê com pouca roupa, e ele se apaixona por ela perdidamente. Claro, gente, a história é mais longa. Busquem ler, depois busquem esses livros que nós citamos no início e busquem esses episódios. Né? O que aconteceu? Ele se apaixonou perdidamente por ela, mas ela é esposa do seu filho. E Maomé já tinha várias esposas também. O que Allah revela a Maomé? Revela que ele deve dissolver o casamento do seu filho adotivo para ficar com a mulher do seu filho. Isso está na Surata 33, a partir do verso 36. Olha como Allah fala com ele, para ele pegar a esposa do outro. Não é dado ao fiel, nem à fiel, agir conforme o seu arbítrio, quando Deus e seu mensageiro é que decidem o assunto. O mensageiro, muito possivelmente aqui, é ele mesmo, é o próprio Mohammed.
Sabei que quem desobedecer a Deus e o seu mensageiro desviar-se-á evidentemente. Recorda-te de quando disseste àquele que Deus agraciou e tu favoreceste. Permanece com tua esposa e teme a Deus, ocultando em teu coração o que Deus ia revelar. Temais acaso mais as pessoas, sabendo que Deus é mais digno de que o temas? Porém, quando Zaide resolveu dissolver o casamento com a necessária formalidade, observe, Zaide era o filho adotivo dele. Eu não entendo bem o termo adotivo. Mohammed tinha esposa a partir de 9 anos de idade. Então Zaide decide dissolver o casamento. Olha o que decide, ele é forçado, né? Como nós vimos aqui. Se você desobedecer a Allah ou o seu mensageiro, você está perdido, você está desviado. E sendo um desviado, você pode ser até morto, né? Como aconteceu com aquelas outras pessoas que nós falamos agora há pouco. Então, olha, permitimos que tu a desposasses, a fim de que os fiéis não tivessem inconvenientes em contrair matrimônios com a esposa de seus filhos adotivos. Então, os fiéis não têm problema com isso. No Islã não tem. E eu estou lendo o Corão. Não é uma interpretação do Corão. É o Corão mesmo. Sempre que estes decidissem separar-se com a necessária formalidade. E fica sabendo que o mandamento de Deus deve ser cumprido. Não será recriminado o profeta por cumprir o que Deus lhe prescreveu. Quem prescreveu a dissolução do casamento foi Deus. Foi dissolver o casamento do próprio filho, porque ele ficou apaixonado pela mulher do filho. Porque é a lei de Deus com respeito aos que o precederam. Os desígnios de Deus são ordem irrevogável. Bom, então, mais uma circunstância muito estranha, né? Onde a revelação de Maomé, a revelação de Allah, simplesmente coincide com a vontade de Maomé. Eu queria falar sobre uma última coisa, que é uma espécie de tratado. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tratado, tem um senhor de sobrenome Crane. Ele é muito conhecedor disso. Bom, o tratado que eu quero dizer é o tratado de Hudaybiya, que se escreve assim, H-U-D-A-Y-B-I-Y-A, ou Hudna, que é uma trégua dos 10 anos. Traduzindo, trégua de 10 anos. Quando foi que isso foi estabelecido? Maomé volta, 8 anos estando em Medina, ele volta para Meca. Mas ele não é aceito por causa das ideias que ele tem, de que Allah é o único Deus. O que ele faz? Ele engole o seu orgulho e recebe essa revelação. Então, ele deve mentir e ele deve se sujeitar às leis de Meca até que ele se torne forte o bastante para deixar Meca de joelhos e conquistar Meca. Ele faz isso aqui. Então ele volta para Meca após 8 anos e fica em Meca por quase 3 anos. Em menos de 3 anos, ele consegue adeptos convertidos ao Islã para destruir, de forma que eles conseguem destruir os Quraishitas e conseguem eliminar os deuses de Kaaba. Ficam vários tipos de culto aos deuses que eram os vários cultos que aconteciam lá. Vários deles permanecem, só porque muda-se o foco e agora já não é para o Deus X, é sempre para Allah, o único Deus.
Então, quando vocês perceberem que o pessoal do Islã está fazendo aliança com pagãos, ou seja, aliança com pessoas que não são do Islã, saiba, esse é o tratado, isso está validado pela lei do Islã e é chamado de Hudna. É uma trégua que pode durar no máximo até 10 anos, onde o povo muçulmano se beneficia dos pagãos. Então, você vai ver, muitas vezes, parte dos muçulmanos, para resolver as suas pendências, se aliando ao governo americano, se aliando ao governo europeu, né? Tendo a simpatia do povo brasileiro, tendo a simpatia, lutando para ter essa simpatia, né? Fazendo várias coisas, comprando coisas, ajudando, fazendo o Islã solidário. Nada disso está de forma impensada. Tudo isso é pensado e trilhado e trabalhado conforme a lei do Islã. Saiba, o dia em que o Islã estiver forte, ele fará daquela forma, como fez em Meca. Ele vai subjugar as pessoas que lhe foram úteis anteriormente. Lembra do texto que nós lemos? Não é permitido que o profeta tenha como é o texto mesmo? Cativos, né? Não é permitido que o profeta tenha, não é permitido ao profeta fazer cativos antes de haver subjugado inteiramente a região. Então, fico por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Se você acha que esse vídeo te ajudou, compartilhe para que possamos alcançar cada vez mais pessoas e que as pessoas sejam conscientizadas a cada dia da guerra que existe contra o cristianismo. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.